Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o assunto vai ser a frequência cardíaca e autocontrole. Eu quero estabelecer aqui com vocês uma relação entre o que nós usamos, né, a lei de frequência cardíaca e as sensações que o nosso corpo tem. Ou seja, a frequência cardíaca e ali a percepção de esforço, né? Como que você vai fazer essa correlação. Porque assim, até algo que eu vou falar aqui em primeiro lugar na live, é o seguinte, ninguém que treina, deve ser escravo dos números, né? Infelizmente, tem muitos atletas que vão treinar, que aí compra o sensor de frequência cardíaca, compra um sensor de potência, aí se torna um escravo daquele equipamento, daquele sensor e acaba esquecendo que o mais importante é a sua percepção. Então hoje a nossa tarefa aqui é essa, hein? Mostrar que a percepção de esforço, né, o que você tem do seu autoconhecimento é mais importante do que qualquer número que apareça ali no visor do seu ciclocomputador, beleza? Então vamos pensar o seguinte, primeiro, recadinhos, né? Estou fazendo lives aqui no Instagram basicamente todos os dias de manhã, tá certo? Então apareçam aqui nas lives. As lives ficam sempre salvas no Instagram e no YouTube, então coloquem seus comentários, curtam, digam para mim se estão gostando dessa sequência de live, que isso me ajuda, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto importante, ó. Muitas pessoas vêm conversar comigo quando vão entrar na assessoria, quando está naquele processo de entender se vai entrar ou não, eles já perguntam se é necessário ter os sensores, se ele precisa de fato ter o sensor de frequência cardíaca, o sensor de cadência, o sensor de potência. Aí, o que eu digo para todos eles, né, para todas as pessoas, necessidade não há. Necessidade não há. Porque a pessoa que vai treinar, que vai fazer o treinamento intervalado, vai fazer os treinamentos contínuos, vai fazer o treino ritmado, vai fazer o treino de subida, o que vai mandar no treino dela vai ser a sua percepção, vai ser o seu autoconhecimento. Os sensores darão uma referência, darão um ponto de avaliação. Então, quem manda primeiro é a percepção, quem manda primeiro é o autoconhecimento, depois os sensores vão colaborar para que você entenda como está a sua entrega de performance, entenda como o seu corpo está reagindo. Então, sempre que alguém me pergunta, Marcos, é necessário ter os sensores para poder treinar, para poder evoluir? Eu digo que não. Agora, se a pergunta é, Marcos, é necessário ter os sensores para entender o meu corpo, para poder avaliar um treino? Aí sim. Se torna bem difícil avaliar um treino sem ter parâmetros. Então, os sensores, olha só que bacana isso. Os sensores, na verdade, eles não devem ser um guia para você executar o treino. Eles devem ser uma ferramenta para você avaliar o seu treino e tomar as decisões do que você vai fazer nos próximos. Tá legal? Então, se de repente você já tem os sensores, utiliza dessa forma, como ponto de avaliação. Se você não tem os sensores e está indeciso se vai comprar ou não, a compra dos sensores não vai mudar o seu treino. Não vai mudar o que você está executando, o que você deve fazer. Ele vai mudar apenas ali as informações que você tem. Um grande exemplo, né? Alguns alunos meus, né, da nossa assessoria, eles estão treinando conosco, né? Ali regularmente, treinando. Aí depois de alguns meses adquire um sensor de potência. Não muda praticamente nada no treinamento da pessoa, né? O mesmo treinamento que nós passávamos para ele quando ele não tinha o sensor, vai ser o treino que ele vai fazer tendo o sensor de potência. Qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que aí a gente consegue, como treinador, passar para ele uma referência. E olha só, entregar uma referência de esforço. Por exemplo, eu passei o treino para o Vilmar ontem, meu atleta Vilmar, e ele tem um sensor de potência no Rolo Smart. Então eu passo o treinamento para ele e aí eu coloco, Vilmar, a sua referência de esforço nesse estímulo vai ser de 190 watts. Né? Não, ontem eu passei de 200 watts para ele. Vai ser de 200 watts. Então o que acontece? Isto é uma referência para ele. E aí todos os momentos que eu passo o treino eu vou deixar claro que aquela referência vai depender de como ele está no dia,
vai depender do que ele fez no dia anterior, vai depender de como o corpo dele está se recuperando. Porque o que vai mandar, na verdade, vai ser o quanto o corpo dele está sentindo o esforço. Aí é óbvio, né? Que depois que eu vou avaliar o treino, eu vou cruzar as informações de frequência cardíaca, de potência, e junto com o que ele me informa de percepção, eu vou saber se o treino dele foi forte, se alcançou os parâmetros ou não. Mas o que vai mandar na hora que ele está executando um treino ali é a percepção. Eu dei uma referência de 200 watts. Se os 200 watts está sendo muito pesado, ele vai segurar a intensidade, né? Porque os 200 watts é muito forte naquele dia. Agora, se ele começou 200 watts e sentiu que o corpo está respondendo bem, eu, como treinador, não limito ele nos 200 watts. Eu, como treinador, permito que ele vá para 210, vá para 215. Por quê? O que manda na hora do treino é a percepção de esforço e o autoconhecimento. Porque é isso que você vai utilizar na hora da prova. A mesma coisa com a frequência cardíaca. Eu não passo valores absolutos, por exemplo, no treino. Você deve chegar e fazer o treino com esta frequência cardíaca. Não, é uma referência. Quem manda é a percepção de esforço, tá? Quem manda é a percepção de esforço e a frequência cardíaca vem como uma referência. Vai ter dias que a frequência cardíaca chega lá em cima, tem dias que a frequência cardíaca fica mais para baixo. Isso é um pouco natural, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, em relação à necessidade ou não dos equipamentos. Necessário? Não é. Necessário, assim, nossa, eu só vou evoluir se eu tiver os equipamentos. Não, você vai evoluir se você não tiver também. Agora, os equipamentos de monitoramento, né, de sensor de frequência cardíaca, sensor de cadência e potência, vão te ajudar? Sem dúvida nenhuma. Eles vão te ajudar, tá bom? Agora, entre esses, o de cadência ele é muito importante, por quê? Para saber seu padrão de pedalada. Tem pessoas que têm um padrão de pedalada muito lento, tem outros que giram demais sem aplicar torque no pedal, então o sensor de cadência ajuda muito, né, nessa questão. Agora, em relação aos seus sinais corporais, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de interpretar os sinais corporais que está tendo na hora do treino com as zonas de frequência cardíaca, com o que os sensores estão mostrando ali. E fica na dúvida, fala, tá marcando aqui que eu tô em Z4, só que a minha carga de esforço está muito grande. Ou então ao contrário, tá marcando aqui que eu estou em Z4, só que eu estou muito tranquilo. Então tá errado, né? Então tá errado. A configuração, depois eu vou fazer algumas lives também só falando de zona de treinamento. A sua configuração da zona de treinamento, ela deve estar configurada por você, tá? Ou por você, que nem nos casos dos meus atletas, eu ajudo eles a configurar as zonas de frequência cardíaca e só assim que ela vai funcionar. Se você de repente só jogou 200, já falei isso um monte de vezes e vou continuar falando. Se você só jogou a sua idade lá no Strava ou no Garmin, e o Garmin mesmo que lançou as suas zonas de treinamento, provavelmente vai dar errado na hora que você for executar. Aí você vai fazer um treino forte e o nível de Z5 e Z4 vai estar alterado ali. Então vamos lá, em relação às suas percepções corporais na hora do treino. Primeiro ponto é assim, nível de foco. O nível de foco que você está é uma definição muito boa de se você está num patamar muito leve ou não. Porque sabe aqueles momentos que a gente está pedalando, mas a gente está pensando num monte de coisa, a gente nem se concentra ali no ritmo. Quando estamos nesse patamar, quer dizer que o treino está muito baixo, muito fraco. E aí, se for olhar a frequência cardíaca, vai ser ali na casa do Z1, tá? Não vai nem chegar a Z2. Então, esse é um ritmo de treino que nós devemos evitar, né? Exceto no deslocamento, nem no aquecimento dá. Então, se você está totalmente pedalando, está totalmente desconcentrado ali em questão de ritmo, em questão de pedalada, esse é um indicativo de que está muito fraco. Até inclusive eu passo treinos de rodagem para os alunos, e aí quando eu passo treino de rodagem para os alunos, eu digo para eles, é um ritmo em que você vai estar alguns momentos antes da perna queimar, é um ritmo em que você não vai se cansar, e é um ritmo que você vai conseguir manter com tranquilidade. É o treino de rodagem.
Eu não gosto, por exemplo, de falar, você vai fazer o treino de rodagem, vai ficar em tal frequência cardíaca, porque isso limita muito a pessoa, né? Então eu gosto de passar os treinos de rodagem pela percepção de esforço. Então, se a pessoa está com foco muito reduzido, quer dizer que está abaixo do que a pessoa precisa fazer como um treino para ganhar resistência, tá legal? Aí outro indicativo que nós precisamos ficar muito atentos em relação à nossa percepção de esforço é a questão da respiração. A respiração, se estiver ofegante, quer dizer que o ritmo é um ritmo que nós conseguimos manter. Ofegante, tá? Eu consigo falar ali algumas palavras, eu consigo falar uma frase curta, então estou ofegante, mas não estou do nível muito alto de esforço ainda. Se eu nem sequer cheguei a ficar ofegante, né, se minha respiração teve uma alteração, meu ritmo ventilatório teve uma alteração muito pequena, isso quer dizer que está muito baixo, muito baixo, né? Um treino que vai provocar poucos benefícios para mim. Então o que a gente tem que procurar? Um ritmo de treino. Imagina que você, vou fazer um treino moderado, vou fazer um treino Z2, estou fazendo a minha base. O que eu vou procurar? Ficar em uma tal frequência cardíaca? Pode ser, você pode colocar ali um balizador. Mas o que você vai procurar em primeiro lugar? A sua sensação corporal de uma respiração, de uma frequência respiratória que seja confortável, que você consiga fazer uma respiração nasal, né, quando você vai fazer o treino moderado, mas que também não seja tão fraca, beleza? Agora, quando essa ofegância ela vai subindo a ponto de você não conversar, é um ritmo muito forte. Aí a gente vai entrando em Z4, tá? Eu estava domingo, teve alguns momentos que eu estava pedalando na prova aqui, o ritmo ele estava tão forte que se eu fosse beber água naquele momento, eu teria dificuldade para engolir a água, né? Porque estava ali, se eu parasse para fechar a boca, pôr a garrafinha, fazer o movimento de deglutição da água, o que acontecia? Eu não ia conseguir fazer com tranquilidade, eu ia quebrar meu ritmo. Então, quando a gente chega nesse ritmo ventilatório tão alto, quer dizer o quê? Quer dizer que esse patamar de esforço está ali no Z4, perto do Z5. É um ritmo de esforço que a gente não vai conseguir manter por muito tempo. E já vou falar depois aqui por que é importante vocês estarem percebendo esse ritmo ventilatório. Agora, é uma coisa que se chama... e outra. Nós, quando vamos fazer o trabalho de autoconhecimento, esse ritmo ventilatório que a gente tem na hora do treino, ele deve ser cruzado com a informação da musculatura das pernas. Tá? Quando eu estou muito ofegante, quando eu estou ali nesse ritmo ventilatório alto, não hiperventilei ainda, mas eu estou num ritmo ventilatório rápido, né? Não consigo falar muito. É aquela hora no treino que ninguém mais conversa com ninguém, né? Todo mundo quietinho ali só pedalando. O quanto minha perna queima nesse momento? Quanto de queimação eu tenho? Minha perna suporta bem manter esse ritmo? Porque em alguns momentos você pode estar com o VO2 em alta e a musculatura sentir. Em outros momentos você pode estar com a musculatura muito forte, muito bem preparada e o seu VO2 em baixa e a sua perna não sentir. Né? Imagina que você chegou, não estou nem falando de frequência cardíaca, estou falando de ritmo ventilatório, da respiração. Imagina que você está muito ofegante, né? Igual essa forma que eu falei para vocês, a ponto de ter dificuldade até para beber água, né? Para mudar ali o ritmo ventilatório. E nesse momento a sua perna não está queimando, sua perna está ok. Você está pedalando e está tranquila a musculatura, só que sua respiração está ali forte. O que acontece? Isso é um indicativo, autoconhecimento. Isso é um indicativo que você precisa dar mais atenção para a sua musculatura, né? Você tem que dar atenção mais para o seu trabalho de VO2, porque você está ofegante e a sua perna não está nem queimando, então seu VO2 está baixo em relação à sua musculatura. Agora, se for o contrário, sua perna está queimando, sua perna está fritando, sua perna já inchou e a sua respiração está lenta, sua respiração está controlada. O que acontece? Você precisa trabalhar a sua musculatura.
né? Fazer algum trabalho de resistência, fazer algum trabalho de força, porque as musculaturas da sua perna não estão suportando. Então, qual é o melhor cenário, né? O que nós devemos procurar é o equilíbrio entre o quanto o meu VO2 está fortalecido e o quanto a minha perna, minha musculatura, que impulsiona o pedal, falando impulsiona o pedal porque também tem o trabalho de glúteo, o quanto os meus membros inferiores, vou falar assim que é melhor, estão fortes também, e a gente tem que entrar no equilíbrio. Quando a gente consegue entrar nesse equilíbrio, quer dizer que o nosso treinamento está dando certo. Quer dizer que eu chego num patamar ventilatório bom para o esforço e a minha sensação na perna, na musculatura é compatível. Então eu vou manter esse ritmo em alta por bastante tempo. Agora, se não, se tem uma descompensação, eu vou estar com a minha perna inteira, mas faltou fôlego, faltou ar. Ou então eu estou tendo ar, estou respirando normal e faltou perna. Tá legal? Então precisa ficar atento nessas informações. E aí uma outra questão importante. Se você pedala em ritmos fortes, se você está ali numa tocada bacana e não sente a musculatura da perna, o glúteo, né, membros inferiores trabalhando, se você não sente essa queimação que eu estou dizendo aqui, talvez o seu ritmo esteja fraco. Se você nunca sente as suas pernas queimando, fritando ali, fique preocupado, né? Porque a queimação nas pernas é um indicativo de esforço e ela deve acontecer, beleza? Aí o último ponto aqui em relação à sua percepção de esforço é a hiperventilação. Existe você estar ofegante e existe você estar hiperventilando. Quando você chega no momento de hiperventilação, é que a sua musculatura produziu tanta força naquele momento, a força foi tanto, a utilização de energia foi tanta naquele espaço de tempo, que você vai hiperventilar, porque a produção, aqui ó, simplificando ao máximo, a produção, a liberação de hidrogênio foi tão grande na sua musculatura, que a sua musculatura vai correr o risco de ficar ácido, então você precisa aumentar a sua respiração para estar saindo aquelas moléculas de hidrogênio da sua musculatura. E aí o que acontece? É um ritmo que você não vai suportar. Não dá para se manter na hiperventilação por muito tempo. Vai ser coisa ali de 30 segundos, 1 minuto, no máximo 2 minutos você vai conseguir manter. Só que o prejuízo que você vai ter depois de ter hiperventilado é muito grande. Sabe, normalmente o pessoal fala afogar, né? A pessoa fez muita força, às vezes fala que queimou um fósforo, né? E aí afogou, não consegue mais colocar intensidade, né? Aí perde o bloco, o pelotão vai embora, porque a pessoa afogou. Então esse afogar, na verdade, é o resultado da hiperventilação. Esse afogar, na verdade, é porque foi uma carga muito grande de energia, num curto espaço de tempo, e você vai precisar de um tempo ali para que a sua musculatura se refaça, tá? Para que se retire ali as moléculas de hidrogênio da sua musculatura, para que ele consiga fazer toda a metabolização. Então, a hiperventilação, quando a gente pensa em autoconhecimento, quando a gente pensa em percepção subjetiva de esforço, a hiperventilação é algo que deve ser evitado. Nós devemos evitar a hiperventilação nos momentos de treino, que eu preciso manter um esforço por um longo período. Eu preciso evitar a hiperventilação nos momentos de prova, né? No meio de prova. Cara, se eu ficar hiperventilando no meio da prova, quer dizer o quê? Que eu vou quebrar, eu não vou manter o ritmo. Tá? Então, é necessário que você tenha um autoconhecimento de quando é o momento da hiperventilação que você quebra. Tá? Para não falar assim, porque às vezes você só ficou ofegante e acha que está hiperventilando. Marcos, então como que eu vou ganhar esse autoconhecimento para saber quando eu estou hiperventilando ou quando eu estou ali só com a respiração ofegante? Treinos intervalados. Por exemplo, você vai fazer um tiro máximo de 30, 40 segundos, no final você vai estar hiperventilando, porque é um esforço muito grande, concentrado ali em 40 segundos, e na hora que você termina, você fica a sua respiração fica, você fica ofegante. E a frequência cardíaca não sobe. Olha que interessante isso.
Em alguns momentos, a hiperventilação não é compatível com a frequência cardíaca. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que nós devemos ter esse autoconhecimento. E aí você vai, por exemplo, no treino intervalado, o que a gente pede, né, para os nossos atletas você vai buscar o seu máximo. Você vai entregar tudo que você tem. Justamente para chegar nos treinos, nesses momentos, chegar a alcançar a hiperventilação. Porque se nós hiperventilamos no treino, a gente vai ter essa sensação e na hora que a gente for na prova, a gente vai ter um conhecimento se a gente está hiperventilando ou não. A gente vai conseguir controlar o esforço para que ele fique um ponto abaixo dessa hiperventilação. E aí a gente consegue manter. Sabe aquela prova que você faz tudo certinho, tudo redondinho, e você não quebra, mas conseguiu manter o esforço ali bem legal? Isso é você ficar um pouco abaixo da hiperventilação. E você consegue manter, tá legal? Então fiquem de olho nesses fatores. Não quer dizer que você nunca vai hiperventilar, mas quer dizer que você tem que controlar os momentos. Deixa para hiperventilar na chegada, no sprint final, tá bom? Agora, ó, pensando em definição de parâmetros de frequência cardíaca. Pensa assim, eu não falei, você tem um nível em que você está até desfocado do treino, você tem um nível em que você está ofegante, mas consegue fazer respiração nasal, você tem um nível que você está ofegante, mas controlado, tem um nível que você está ofegante num nível alto, que nem mesmo consegue ali beber água com tranquilidade, e tem a hiperventilação. Então, se a gente for pensar em ritmo respiratório, dá para a gente pensar aqui até na zona de treinamento. Tá? Z1, aquele ritmo respiratório que nem mudou. Z2, ritmo respiratório, né? Ritmo ventilatório, porque respiração é uma outra coisa, tal, que a gente faz aqui é a ventilação. Né? Ritmo ventilatório em que você consegue fazer respiração nasal. Não sei se você tiver um problema aí, né? Uma rinite, alguma coisa, não sei, que te impeça de fazer uma respiração nasal, mas estou conseguindo pedalar ali na tocadinha, estou respirando pelo nariz e está tranquilo, quer dizer o quê? Estou em Z2, estou em ritmo confortável. Comecei a ficar ofegante que a boca abre naturalmente, eu estou respirando pelo nariz, pela boca, por onde entra ar, tá valendo. Quer dizer que eu já estou num ritmo forte ali, passando do Z3 para Z4. Se eu hiperventilei, chegou no Z5. Legal? Hiperventilou, chegou no Z5. E aí, por que eu estou falando de cruzar essas informações com sua zona de treinamento? E aí você já sabe que não dá para utilizar a zona de treinamento que os aplicativos te informam. Porque assim, se a sua zona estiver desconfigurada, você vai fazer um treino forte e vai aparecer lá que você passou 50 minutos do seu treino em Z5. Cara, passar 50 minutos do treino em Z5 não dá, né? E eu já disse que o Z5 você vai alcançar em momentos que você hiperventila, né, em momentos de muita intensidade. Então o que vai acontecer? Vai estar descompassado, você vai achar que está fazendo um treino mais forte do que realmente você está. Então fica de olho. Aí, pensa outra coisa. A respiração informa o quanto você está ofegante, o quanto de esforço você está fazendo. Então se você fizer um esforço muito grande, você vai hiperventilar. Só que o ritmo da resposta ventilatória é mais rápido que o ritmo da resposta cardíaca. Então, se você está ali num ritmo confortável, num ritmo tranquilo, aparece uma subida, você vai fazer aquela subida muito forte. E naquela subida muito forte, você colocou tudo que você tem, você hiperventilou, você chegou no nível de esforço de Z5. Só que a sua frequência cardíaca não vai para lá. Então lembra, por isso que eu não quero que vocês sejam escravos dos números. Aí você vai falar assim, mas a minha frequência cardíaca ela ficou baixa, minha frequência cardíaca não ficou alta. Só que eu não aguentei sustentar. O que aconteceu? Simplesmente porque não deu tempo da frequência cardíaca subir. Porque ela estava lá em baixa, o esforço foi grande e curto, a respiração ventilatória aconteceu, mas a resposta da frequência cardíaca não deu tempo. E aí se você ficar assim, não, então se eu não cheguei naquele patamar de frequência cardíaca é porque o esforço estava baixo. Não,
Você chegou em Z5 naquele momento. E aí você precisa ter esse autoconhecimento para saber que você chegou em Z5, mas sua frequência cardíaca não. Aí uma outra situação, você está num treino ritmado, ou você está numa prova, e a sua frequência cardíaca já está trabalhando em alta. Porque você está ali, ofegante o tempo todo, você está em Z4 o tempo todo. Então a sua frequência cardíaca já está alta. E aí o que acontece? Quando tem um período de esforço muito forte, quando você dá pancada na subida, quando você faz um ataque ou responde ao ataque, e você hiperventila, você chegou no Z5, olha só como é importante, presta atenção nisso aqui. Você chegou no Z5 e a nível de esforço, a nível de resposta ventilatória, você ficou hiperventilando e a sua frequência cardíaca também vai chegar lá no Z5. Por quê? Você já estava vindo em alta de esforço, então sua frequência cardíaca ela já estava num patamar alto, vou colocar aqui o patamar alto, ela já estava num patamar alto, e aí na hora que você faz o esforço que hiperventila, ela chega lá no patamar de Z5. Porque quantos batimentos é a diferença ali do seu Z5 que você vai hiperventilar para o seu Z4, que é o ritmo que você vai de repente vai manter na prova? Pô, de repente é 7 batimentos, tá? Então, quando você tem aquele momento de pico de esforço, sua frequência cardíaca dá tempo de chegar em 7 batimentos. Mas agora, se você está num ritmo confortável, tá ali em baixa, eu vou dar exemplo meu, tá? Se eu estou a 120, usando as minhas frequências cardíacas, se eu estou a 120 de frequência cardíaca, eu dei uma pancada ali de 30 segundos. O tempo que a minha frequência cardíaca demoraria para sair aqui do 120, chegar no 170, 172, 173, que é onde está a minha Z5, esse tempo aqui demoraria 1 minuto, 2 minutos, né? Porque a frequência cardíaca ela vai subindo. Então não chega, tá bom? Então fiquem atentos nisso, né? Espero que eu tenha sido bem claro nessa informação para vocês. Então, quando você vai montar a sua zona de treinamento, você tem que estar consciente de qual é, pensou em zonas de treinamento por frequência cardíaca. Primeiro você tem que estar consciente de como a frequência cardíaca funciona, para conseguir interpretar aqueles dados, e depois você precisa cruzar essas informações de frequência cardíaca com a sua percepção de esforço e com o seu autoconhecimento. Você precisa saber quando você hiperventila, e de fato aquela hiperventilação, a frequência cardíaca respondeu a ela. Você precisa saber o quanto de intensidade você consegue manter para definir a sua Z4. Aí, sua perna está queimando num patamar bom, sua respiração está muito ofegante, é um ritmo que você está mantendo ali com esforço, mas você já conseguiu manter por 5, conseguiu manter por 10 minutos. Aí é um patamar bacana para sua Z4 estar naquela região de frequência cardíaca. E aí como que eu gosto de fazer essas definições? Primeiro, os intervalados ajudam muito, né? Eu peço um estímulo máximo de 10 minutos para o meu atleta. Se ele entregar os 10 minutos no máximo e ele conseguir atingir um ponto em que a perna dele queimou muito, ou ficou bem ofegante e chegou destruído no final, provavelmente a frequência cardíaca dele estabilizou ali no Z4 dele, e eu vou saber, né? Sem muitos cálculos, sem muita complicação, entendendo o que passa. Por isso que nós conversamos no nosso método de treinamento, a gente conversa muito com nossos atletas, porque eu vou saber pelo treino dele se ele conseguiu atingir uma Z4, pelas percepções que ele teve, pela entrega e pelo que o corpo respondeu. Então, como vocês, né, podem utilizar para definir as suas zonas de frequência cardíaca? Façam treinos sem ter ali a informação de frequência cardíaca no visor, e sem ter a informação de frequência cardíaca no visor, você vai fazer os esforços. Você vai fazer um treino ritmado sem olhar a frequência cardíaca e vai ver como ficou, né, como se comportou a sua frequência cardíaca. Então, provavelmente, se você conseguiu entregar bem, se você conseguiu fazer uma boa média, se você teve recordes pessoais, provavelmente a sua frequência cardíaca ela ficou ali Z3, basicamente em Z3, e em alguns momentos chegando em Z4. Né? Então, o que aconteceu? Vai fazer um treino ritmado para pegar média, ela vai estabilizar em Z3,
tá? Em alguns momentos vai subir para Z4 e raramente vai chegar em Z5, tá? Esse é um treino ritmado que você vai fazer para pegar média. Então aí você consegue definir. Agora, saiu para fazer um treino em que você quer saber aonde é só Z5 de fato. Você vai pegar esse treino ritmado e nesse treino ritmado, tá? Nesse treino que você tá para fazer a média, você vai fazer alguns tiros realmente para ficar ofegante, realmente para chegar na quebra. E aí você vai encontrar a sua Z5 de frequência cardíaca, porque lembra que eu falei que se você está fazendo um treino em alta, para a sua frequência cardíaca subir na hora que você faz o esforço máximo, é necessário que ela também já esteja em alta, tá bom? Aí você descobre, né? Não adianta você querer fazer um monte de tiro saindo do ponto de repouso e achar que a sua frequência cardíaca vai chegar em Z5, beleza? Pessoal, bastante considerações aqui em relação à frequência cardíaca, autoconhecimento, a percepção de esforço. Esse assunto é algo que eu vou continuar falando muitas e muitas vezes, tá? Para que vocês tenham a compreensão total disso. O importante é que a principal mensagem dessa live hoje, que vocês, primeiro, não sejam escravos dos sensores, tá? Não seja escravo do que a frequência cardíaca te mostra ali, o sensor, não seja escravo do que o sensor de potência te mostra. Que vocês levem em consideração principal a sua percepção de esforço e o seu autoconhecimento. Mas você só vai conseguir utilizar esse autoconhecimento e essa percepção de esforço se você foi avaliando ela durante seus treinos. Tá? Se você vai avaliando, pô, naquele momento eu estava em alta, como estava a frequência cardíaca, como estava a minha respiração. Eu fiz o treino intervalado trabalhando esforços de 5 minutos. Como estava a minha frequência cardíaca naqueles 5 minutos, como estava a minha respiração, como estava a minha sensação de queimação nas pernas e como a minha frequência cardíaca respondeu. É fazendo todas essas análises que você vai ter um autoconhecimento muito bom e aí você vai se libertar da escravidão dos sensores. Porque tem pessoal que, nossa, a frequência cardíaca subiu mais 2 pontos ali, a pessoa fica muito preocupada. E não é assim, tá bom? Tem um autoconhecimento. Tá legal? Então, pessoal, obrigado, né, por quem passou por aqui ao vivo. As lives ficam gravadas no YouTube, ficam gravadas aqui no Instagram também, beleza? E amanhã temos live novamente, trazendo algum assunto para ajudar vocês com o treinamento, beleza? Um abraço, turma, até mais!